Fala, ser de luz, tudo bem com você? Hoje eu vou falar para você dos setênios. E o que são os setênios? Eles são os ciclos da vida. A cada 7 anos a sua vida muda completamente, tá bom? Na verdade não completamente, mas a cada ciclo de 3, aí sim muda completamente. 21, 42 e acima de 42. Se você souber entender o que são os setênios, em que fase que você está e como melhorar usando essa sabedoria interna natural que você tem aí dentro de você, você só tem que aprender, despertar e usar, sua vida vai mudar completamente para melhor, tá legal? Então, vem comigo. É isso aí, já que vamos falar de setênios, vamos direto pro primeiro ciclo, tá legal? Aqui é onde a maioria das pessoas ficam travadas pro resto da vida porque não souberam lidar com os acontecimentos da vida. O primeiro ciclo é quando você nasce do 0 até os 21 anos de idade, legal? Esse setênio é conhecido como setênio do corpo, é quando forma a sua personalidade. Vamos colocar lá. É o setênio do corpo, quando forma a sua personalidade. Já percebeu que as pessoas a partir dos 21 anos já têm a personalidade bem formada? Ou é uma pessoa boazinha, carinhosa, amorosa, ou é um bicho ruim mesmo, ou é um chorão, é uma pessoa travada, tímida, depressiva, ou é uma pessoa super feliz, super animada? Foi nessa fase aqui, ó, do 0 aos 21, que é o primeiro ciclo, tá legal? Primeiro ciclo, vamos colocar lá. Vamos dividir ele nos 3 setênios, tá legal? Esse é um ciclo fechado de 3 setênios. Então vamos lá. Do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14 e dos 14 aos 21 são os setênios, a cada 7 anos. Ali no primeiro é conhecido como o setênio do ninho. Por que o setênio do ninho? Imagina só, até os 7 anos de idade, você nasceu, você ainda vai mamar, você não sabe andar, não sabe falar, você depende totalmente do carinho, amor e atenção de um adulto, de uma mãe, de um pai, de uma avó, se você foi adotado de outras pessoas. Quem teve com você? Fora aqui dos setênios, fora desse papo de setênios, eu vou falar também de crenças, porque essa fase aqui ela é extremamente importante pro resto da tua vida, em especial até aqui, ó. Até os 14 anos é quando é gravado tudo em você, toda a programação mental que você leva pro resto da vida. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou um fracasso, eu sou burro, eu sou idiota, eu sou feio. Essas duas aqui, ó, é o principal que são gravadas as suas crenças, tá legal? Mas fora isso, voltando aos setênios, aqui dos 7 aos 14, perceba que a pessoinha aqui já tá indo pra escolinha, começou a ter amizades, começa a ter o primeiro amorzinho. É literalmente o adolescente, é ali que ele começa a ter querer ter aquele desejo próprio, mandar na própria vida. Aqui a fase é conhecida como o mundo é belo. Você começa a admirar as coisas, achar bonito, começa a ter seus próprios desejos do que é bonito, do que é feio, do que não é. Você começa a querer mandar na tua própria vida, literalmente, tá bom? É aqui que muitas crianças, muitos adolescentes têm asa cortada, né? Depende do tipo de personalidade que teve teu pai, tua mãe, tua avó e quem estava perto de você. As situações que você passou na escola, trauma. E aí depois que você passou por essa fase do ninho, que você passou por essa fase de crescimento do 7 ao 14, que você já é um adolescente, começa a olhar diferente pro mundo, começa a ter seus primeiros amorzinhos às vezes. E aí você entra no mundo é real. É o terceiro setênio do primeiro ciclo. O mundo vou colocar direto aqui, ó, é real. Por que que o mundo é real? Normalmente é nessa fase até os 21 anos que você começa a realmente tentar ver que é difícil, você começa a passar pelas primeiras dificuldades na vida, você começa a ver que para você ter alguma coisa você tem que realmente trabalhar. Nessas fases anteriores era o pai e a mãe, era tudo facinho, eu quero melhor, eu quero sei o que, e não fazia nada. E agora a partir daqui você começa a descobrir que o mundo é real. Aqui começa a entrar algumas dores, né, também, se você parar para pensar, alguns desejos que você achava que era só chegar a fazer de qualquer jeito, você começa a descobrir que você tem que colher para você. Aliás, desculpa, inverti, que você tem que plantar para você colher. E aí você descobre que o mundo é verdadeiro e real, que começa a ter certas dificuldades, em especial aquelas pessoas que não foram ensinadas que a vida é fácil. Quando você aproveita do jeito certo, faz tudo direitinho, não tem nada de dificuldade. Mas, quem te ensinou isso? Bom, então você percebeu que esse primeiro ciclo aqui foi quando se formou o corpo e a personalidade. É quando a pessoa começa já a definir que tem que como que ela tem que ser. Eu tenho que ser forte, firme, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer. Ai não, eu não consigo, eu não mereço, eu não posso. Ai, eu vim pra sofrer, ai, coitadinho de mim. Imagina uma pessoa numa família que só sofreu, só tomou porrada, só foi humilhada, judiada. Ela foi totalmente programada
errada. Ela vai passar, quando ela não sabe, não passa por um treinamento completo, que nem o VX, inteligência emocional, psicologia positiva e tudo mais, ela vai ficar travada aqui pro resto da vida. Bom, então vamos passar pro segundo ciclo de vida, que ele é dos 21 aos 42 anos de vida. E o que é esse ciclo, Ronaldo? Esses 3 novos setênios? São os setênios da alma. E é nesse setênio que você vai conhecer a vida real. Olha só, vou colocar aqui, vida real. É aqui que você realmente se insere na sociedade como você é, como você vai ser, como você sonha ser. É aqui que você vai realmente fazer as escolhas que vão levar o resto da tua vida, onde você vai morar, que tipo de gente, que tipo de casamento. Normalmente é nessa fase que as pessoas casam, têm filhos, criam suas famílias, ou seja, vai definir todo o resto da tua vida. Então perceba que se você não soube lidar aqui, você entra aqui já meio perdido. Ou se você soube lidar tudo com o primeiro ciclo, você já entra aqui com o pé firme, sabendo onde vai chegar, o que você quer, o que você merece, o que vai entrar na tua vida, o que não vai. Só que a maioria das pessoas não foram treinadas para isso. E aí ela entra no ciclo da alma, para a vida real, onde vai escolher marido, onde vai casar, o que vai fazer, que tipo de profissão e tudo mais. Tem gente que já entra totalmente perdida, porque ninguém ensina isso. E tá tudo bem, a partir de agora você consegue realinhar a sua vida com esse conhecimento, tá legal? Então vamos subdividir lá o ciclo, tá bom? Então vamos lá, lembra que cada ciclo tem 3 fases, né? A primeira fase, o primeiro setênio é do 21 aos 28 anos, o segundo dos 28 aos 35 anos e o terceiro e último desse ciclo do 35 aos 42 anos de idade. Cada um tem suas peculiaridades, seu jeitinho. Vamos ver cada um deles. Ó, dá uma olhada só nisso daqui. Dos 21 aos 28 anos é quando você passa a viver a vida de verdade, pelas suas próprias pernas. É viver a vida. Viver a vida. Viver uma vida real. É aqui que, ó, dos 21, lembra que você começa uma faculdade, ou já tá fazendo lá uma faculdade, que você define tudo. Você começa a sentir o que é pagar as contas, o que é ter um marido, o que é ter um filho. A grande maioria das pessoas aos 28 já tá com o filhinho lá, né? Alguns até antes, né, mãe? Não vem ao caso. É aqui que você realmente começa a enfrentar as dificuldades e sabe o que é a vida. Para muitas pessoas, aí começa a mostrar que a vida é dura, é difícil, é ruim. E para muitas pessoas começa, nossa, que vida maravilhosa, que gostoso. Nossa, essa família é muito linda de se viver. Olha meus filhos, que maravilha. E tem aquelas outras, ai que desgraça, o que eu fiz da minha vida? Você percebe? Do 21 aos 28 você começa a realmente sentir o que é viver a vida. E depois na outra fase aqui, ó, dos 28 aos 35, é uma parte muito interessante, né? Você está em crescimento, normalmente aqui você já percebe que tipo de vida que você tem, o que é, né? O que você está colhendo pela sua plantação lá atrás, se você plantou, se você não plantou. Nessa fase aqui você já começa a perceber mais ou menos para onde vai acabar a tua vida, quando você não entra no treinamento certo, claro, né? Vou voltar a falar isso porque existe sempre uma solução. Aqui, sabe o que é interessante, que as pessoas param para pensar? Meia vida. É aqui que muitas pessoas param para analisar a vida, falam, nossa, já passou metade da minha vida, o que eu fiz da vida? Imagina só, pra onde vai minha vida se eu continuar do jeito que eu tô? O que eu fiz até agora de bom? O que eu fiz de ruim? É aqui que vem arrependimentos, vem sonhos. Essa fase aqui é muito interessante, é a fase que a maioria das pessoas repensa na vida. É aqui que a maioria dá o grande pulo da vida. Ou vai cair a ficha que você fez muita meleca que vira totalmente, ou vai ficar lá, ou lambança, e tem aqueles também que não tá nem aí com nada. Meia vida. Você já passou por essa fase, ou você tá passando? E aí, como é que tá? Pensa nisso, meia vida. Quando você chega na metade, assim, que você imagina uma vida, vamos chutar aí de 70, 80 anos, né? É estranho imaginar, né? Mas para pra pensar na meia vida. Normalmente as pessoas chegam nessa fase e falam, e agora? Já passou metade da vida, eu estou em contagem regressiva pro final. O que eu vou deixar no mundo? Que legado? O que eu vou deixar pros meus filhos? O que eu ensinei? O que eu não ensinei? Estou deixando coisas boas ou coisas ruins no mundo depois que eu for? E aí você pode tomar uma decisão. Em especial nessa fase aqui, que é quando normalmente todas as pessoas têm um teco. Já ouviu falar daquela síndrome dos 30? Cheguei nos 30, meu Deus, e agora? E aí depois a gente passa para aqui, ó, o terceiro setênio do segundo ciclo, que aí você começa a questionar, quem sou eu?
Cara, até os 42 anos a maioria das pessoas já tem definido quem é, o que não é, já sabe onde tá indo, já sabe o que fazer. Se tiver que melhorar, já melhorou, já tá indo. E ela começa a questionar já coisas maiores, sabe? Já não fica mais aqui no materialismo. Porque aqui quem vai construir já tá construindo, já construiu. Quem vai conquistar já conquistou praticamente. A maioria, numa vida normal, já tá com a vida feita ou não. E já começa a questionar coisas maiores. Quem eu sou? Quem sou eu? O que eu vim fazer nessa terra? Pra que eu tô aqui? Você já não tem mais aquele foco em vou comprar dinheiro que eu vou construir, vou trabalhar, vou dar minha vida, não. Você já viveu uma vida, já passou, já viveu a vida aqui, já teve as dificuldades, onde você já definiu seu rumo de vida, já está casado, de repente com filhos, está com tudo, já tem um determinado nível salarial, né, financeiro, está com a saúde mais ou menos ou não está, espiritualmente como é que está. E aí você passa a questionar coisas maiores, espiritualidade. A partir dos 35 ao 42, quem é você de verdade? Essa fase, na verdade, é aquela fase que você começa a entrar numa espiritualidade maior. Você já está conquistando, já fez, já tem o que tem, não tem. Você já começa a perceber que tipo de pessoa que é você, que tipo de personalidade você tem. Tem muita gente que está totalmente travada porque nunca saiu desse aqui, ó, tomou trauma, tomou tudo de ruim aqui, trouxe tudo para frente e já não fez mais nada disso. Por isso que eu estou te ensinando isso. As pessoas que não sabem separar as coisas, ela vai lambuçando tudo para frente. Tem gente travada aqui do 0 ao 7 até hoje. Então isso aqui pra ela não serve pra nada. Tudo que tá ruim, tudo tá feio, tudo tá mal. Então, mas vamos passar isso pra frente, né? Esqueci de falar uma coisa pra você do 35 aos 42, tá? É nessa fase que normalmente a pessoa começa a avaliar a vida dela em relação à missão, o propósito de vida dela. Ela fala, pô, será que eu atingi a minha missão? Será que eu vim fazer o que eu tinha que fazer nessa vida? Ela começa a equilibrar já trabalho com espiritualidade, ela começa a pensar em algo maior. Não só nela, eu, minha família, crescer, comprar, fazer, juntar. Ela começa a perceber o que eu vim fazer nessa terra. Será que a vida é só isso? É só eu, pra mim, pra meus aqui, nada mais? E aí ela começa a acordar pra uma coisa maior. Qual que é a minha missão de vida nessa terra? Será que eu vim aqui só pra isso? Será que eu vim aqui só pra viver, comer, beber, dormir, trabalhar, fazer as coisas e viver assim pra mais nada? E aí você começa a questionar. Qual é a minha missão de vida? Será que eu tô cumprindo a minha missão? Eu sei qual é a minha missão, pelo menos? Pensa nisso. Bom, e aí a gente passa pro terceiro ciclo. E o terceiro ciclo ele vai dos 42 aos 63 anos. E sabe qual que é esse ciclo? Esse é o ciclo da espiritualidade. Olha só que legal. Espiritualidade e sabedoria. Nessa fase aqui que a pessoa já adquire sabedoria, ou ferra tudo de vez, né? É nessa fase de vida aqui que a pessoa usufrui a vida com maturidade, olha só. Essa é a fase que você já cresceu, já sabe, você já se conecta diferente com Deus, com o Pai, com a fonte criadora. Você começa a pensar nas suas atitudes de uma forma diferente. Você já passou por todas essas fases. Normalmente a grande maioria já casou, já tem filho, já teve o trabalho, já descobriu se tá ou não está cumprindo a tua missão. E ela já começa a pensar de uma forma diferente no mundo. Ela começa a ter uma sabedoria interna natural quando ela começa a ouvir a própria intuição. Parece que tem umas coisas que vem, fala com ela e coloca ela no caminho certo, quando ela se abre para isso, claro, né? Não é para todo mundo não. Mas o ideal é que nessa fase esteja acontecendo isso. Você usufrui a vida com maturidade. Isso aqui é o ciclo da espiritualidade e da sabedoria, quando realmente você passa a viver em paz. Essa é a fase que você deveria ter paz. Se não está tendo, vamos descobrir o que está errado aí depois, tá bom? Mas essa é aquela fase que você já entra numa vida tranquila, já está formado, já conquistou o que tem que conquistar. Você começa a realmente aproveitar a vida. Simples. Então vamos lá subdividir nos 3 setênios dessa fase aqui, tá legal? Vamos lá. Que é dos 42 aos 49. Depois dos 49 aos 56. E dos 56 aos 63, tá bom? Bom, então o primeiro setênio aqui, ó, dos 42 aos 49, ele é marcado pela presença de espírito. É quando a pessoa já não se importa mais com a carreira, não que se importa mais, mas ela para analisar, essa é a minha carreira verdadeira que eu me sinto feliz, preenchido, é a minha missão de vida? Ou eu vou mudar completamente? Já percebo que tem pessoas que falam, a vida começa aos 40 anos, é por causa disso daqui, ó.
quando ela desapega para trás de tudo aquilo de eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, eu tenho que mostrar para a sociedade, não. Aqui ela começa a viver para ela, para a família dela, para os dela. Isso é maravilhoso, que começa uma vida nova realmente, porque a pessoa acorda pro lado espiritual. Quem sou eu de verdade? O que eu vim fazer nessa terra? Eu tô feliz comigo mesmo? Eu tô preenchido? Eu tô tocando a vida de outras pessoas? O que eu tô fazendo aqui? E nessa fase, às vezes a pessoa dá aquela virada de vida, ela larga o emprego, larga tudo e recomeça. Por isso que a vida começa aos 40 anos, se diz tanto isso. Porque às vezes a pessoa deixou tudo isso aqui pra trás, só sofreu, só isso aí. Chega aqui que ela resolve, vou fazer. Agora é pra mim, é pros meus. Chega de viver essa vida mais ou menos, eu vou fazer acontecer e faz. Porque aqui você sente que você é algo muito maior. Eu sou um ser de luz em treinamento na Terra. Ela começa a sentir isso, mesmo que ela não fala isso do jeito que eu falo, mas ela sente que tem algo maior. Ela sente que ela não é só um pedaço de carne, tem um espírito aqui. Você veio aqui para fazer alguma coisa, para ter uma missão. Qual que é a tua missão de vida? E ela segue. Aqui que normalmente a pessoa dá aquela acordada. Se ela não fez isso aqui naturalmente, aqui é aquele momento final. Se não fazer aqui também, aí ferrou. O interessante nessa fase aqui também, para você pensar, é o seguinte, aqui que a pessoa realmente começa a envelhecer, sabe? Que você sente que o corpo começa a dar aquela guinada e você começa a se preparar, literalmente, para chegar lá na velhice, vamos lá. Aí você começa a fazer exercício, cuidar melhor da alimentação, começa a cuidar melhor do seu espiritual. É aqui que nasce, literalmente, uma nova vida. A vida começa aos 40, uma nova vida rumo, digamos assim, a voltar para casa. Imagina só que legal, quando cai sua ficha, nossa, eu tô envelhecendo, o que eu fiz da vida, o que eu vou fazer daqui pra frente? Vou aproveitar, vou cuidar de mim, chega de trabalhar que nem um louco, chega de estresse, você começa a ter paz no teu coração, naturalmente. Ou tem aqueles, as pessoas que não entraram nessa fase legal, tá destroçada, tá no hospital, tá aí tudo quebrada, tá tudo disfuncional, tanto na saúde, no emocional, no financeiro, tá tudo enrolada. A pessoa que chega bem aqui, ela começa a ter paz. Ela começa a pensar já no final, colocar assim, queira ou não, passou bem mais da meia vida, que nós falamos aqui, e você já tem que se preparar. O que eu vou deixar, como está minha saúde, como que eu vou envelhecer realmente bem velhinho, com saúde ou vou ficar todo travado? Vou fazer exercício, me alimentar, tomar água, fazer tudo direitinho ou vou deixar a coisa desandar de vez? Como que você quer chegar lá no finalzinho? Como que você vai voltar para casa, largar esse corpo para poder ir embora? Esse é teu corpo, é teu tempo, você está cuidando dele? E aí a gente passa pro segundo setênio do terceiro ciclo, tá legal? Essa aqui é o setênio da inspiração. Sabe aqueles valores individuais, eu, minha família, meu? Ela começa a cair um pouquinho e aqui você começa a pensar mais no mundo, você já começa a se abrir para algo maior, que você tem que deixar algo pro mundo, ajudar, inspirar. Senso de moral também é muito interessante nessa fase aqui. Você já percebeu que todo velhinho, toda velhinha sempre tem uma lição de moral para te dar? Você vai fazer alguma coisa, ela olha e pensa, isso é bom para todo mundo? Tem certeza? Você não está pensando só em você, no seu ego, fazendo para você e destroçando o resto do mundo? É aqui que a pessoa acorda pro coletivo. Uma pessoa inspiradora, começa a virar um exemplo de vida, de moral, ela começa a ter historinhas pra contar, colocar assim. Já percebeu que todo senhorzinho já, chegando lá pro 56, percebe que aqui tá na média dos 50 e pouco. Tem um senso de moral diferente, eles não pensam só neles, eles não fazem coisas egoístas, o ego cai um pouquinho nessa fase. Daqui pra frente, isso muda pra caramba. Perceba que os senhorzinhos, as senhorinhas de idade, sempre estão pensando mais no coletivo do que nelas mesmas. E é aqui que começa a virar inspiração de vida. Já tem história de vida pra contar, já tem aquela experiência, praticamente totalmente vivida, e começa a orientar outras pessoas. Então vamos falar aqui do terceiro setênio, do terceiro ciclo, tá legal? Que é dos 56 aos 63 anos, quando a pessoa passa a ter uma visão de futuro diferente. O que é uma visão de futuro diferente? Ela começa a criar o mundo para outras pessoas, deixar o mundo melhor para quem está vindo. Ela começa a delegar, ela começa a deixar os outros tomar frente, ela só dá uma ajudada, ela abre o olho das pessoas, que nem a gente viu aqui que ela inspirou, aqui ela começa a deixar para outras pessoas, literalmente, para crescerem, para aprenderem, para fazer o mundo melhor. É quando essa pessoa realmente toca a vida de outras pessoas. Percebe? Ela começa a orientar, é uma pessoa que já tem uma sabedoria natural, ela já sabe que ela tem que preparar outras pessoas que não depende mais dela, ela começa a meio que soltar e deixar as outras pessoas tomar frente, porque ela sabe que o mundo tem que continuar. As outras pessoas têm que vir aprender também o que ela aprendeu, tem que fazer o que ela fez e ela começa a passar isso por frente.
Essa daqui é uma fase que o mundo externo já não interfere mais na pessoa, sabe? Aquela coisa, teve impacto lá não sei onde, não sei o que, né? Quando tá nessas fases aqui, a pessoa, ai meu Deus, nossa, vai me pegar. Aqui a pessoa já tá, deixa rolar, já passei por isso. Sabe quando você já tem experiência? Vai passar, isso também vai passar, tanta coisa foi passada aqui. Ela já não se preocupa com aqueles acontecimentos grandiosos que tem por aí, ela já se preocupa mais com ela, cuida dela, não egoisticamente falando, não é o ego, mas ela tá cuidando dela, ela sabe que ela já tá numa fase mais tranquila, não tem estresse. Bom, passou desses 3 ciclos maiores, aí a gente entra no a partir dos 63. A partir dos 63 e vai embora, porque aí a pessoa realmente desapega dessas coisas materiais, sabe? Ela começa a realmente viver uma vida espiritual. Você já parou para olhar no olho de um senhorzinho já que tem mais de 63 anos? Você vê que ele já não tem aquela ganância, sabe? Aquela coisa de ego. Ele tá vivendo em paz. Ele está preparando o mundo, ele só dá orientação, ele tem um código de ética, moral, ele te ensina, ele orienta, ele faz tudo, mas ele já está na dele. Ele já sabe. Aqui, parece que até intuitivamente ele sabe que tem um mundo diferente lá esperando, que a gente é uma alma no corpo que vai voltar para casa. Ele já não estressa mais, ele vive em paz. Quando você segue todos os outros ciclos e chega aqui tranquilo, é uma vida tão gostosa. Você sente no olho, você percebe. Se você pegar um senhorzinho que chegou bem aqui, né, que seguiu todo o ciclo legalzinho, você vê que ele tem uma... Parece que só de chegar perto você sente uma energia diferente nessa pessoa, é um olhar diferente, um olhar carinhoso e bondoso. Porque agora ele só aproveita, só vai viver, cuidar dele mesmo, não é egoisticamente falando, mas vai cuidar dele no sentido de vou ter um final feliz, vou curtir meus netos, vou curtir o resto do que eu tenho. De repente vai viajar, aproveitar um pouquinho a vida nesse sentido, mas já não tem mais aquela... Você percebe que a pessoa literalmente desacelera, fica de boa. Essa fase é muito gostosa, quando você passa por tudo direitinho. Então, ser de luz, pra que eu te ensinei tudo isso hoje? Porque existem pessoas que não entendem nada disso, que tem pessoas que estão vivendo aqui no 3º ciclo, que ela tá travada por tudo que ela passou na infância. Tudo aquilo que falaram de ruim pra ela, ela trouxe pra frente e travou literalmente tudo isso. Se você não souber lidar, quando você era adolescente, por exemplo, o que você passou, que traumas, o que aconteceu? Quando você tentava uma coisa dava errada, talvez você aprendeu que você é um burro, que não consegue, que não vai, e aí tudo pra frente desmorona. E é isso que eu quero que você entenda com isso. Não é pra você saber direitinho, não, é só pra você entender que fase que você tá. De repente você tá aqui com 42, 49 anos, mas você tá na fase aqui, ó, do mundo é belo ainda tá naqueles amorzinhos e tal. De repente você tá aqui, ó, na fase dos 35 aos 42, que é quem eu sou, que você começa a despertar pra tua missão, quem é você de verdade, e você tá travado aqui no 21 aos 28 ainda. Você percebe que se você não entende dos ciclos e não sabe lidar com eles, agradecer, aproveitar e usar do jeito certo, você trava a tua vida? Existe uma fase para crescer, uma vida para ter o amorzinho, uma vida para conhecer a vida, para você construir a tua vida. Existe aquela fase que você tá na metade da vida e tem que acordar para tua missão, para você chegar aqui, ó, com saúde, espiritualidade, em paz. Mas só que aí a pessoa começa a ferrar com tudo para trás, porque ela não sabe lidar emocionalmente com ela mesma. Ela não sabe deixar para trás, perdoar, libertar. Ela não sabe ter controle emocional. E aí, automaticamente tudo desmorona. Por isso que eu estou ensinando isso para você hoje. Eu quero que você entenda que fase que você tá e o que você vai fazer para melhorar isso. Se você tá na idade aqui, mas não tá seguindo essa fase, teve coisas erradas para trás e isso pode ser consertado. Se você quer saber como, manda um WhatsApp para mim para 19992705063 que eu vou te apresentar o VX Inteligência Emocional. Você consegue reprogramar tudo que foi feito errado para trás para você passar para frente em paz. Imagina que gostoso ter uma vida equilibrada, você poder seguir os ciclos legalzinho, seguir a vida como ela foi projetada para ser. Analisa comigo se tem alguma mentira aqui, todas as fases da vida, cara, se você aplicar em cada pessoa, isso aqui dá certinho, se ela estiver seguindo bonitinho. Existe uma fase de aprender, uma fase de crescer, uma fase de conhecer teu corpo, uma fase de construir, uma fase de aproveitar, uma fase de tocar a vida das outras pessoas, ser uma pessoa inspiradora. Você pode chegar, você pode ser assim, você pode se tornar essa pessoa. Tem um jeito certo, tem uma caminhada e tem um passo a passo. Eu tô aqui para te apresentar esse passo a passo. Só mandar um WhatsApp pra mim, tá legal? Então é isso que eu queria que você aprendesse hoje. Perceba que a vida é feita de fases e é padrão. Isso aqui é uma sabedoria milenária, uma sabedoria interna até do teu corpo, da tua alma. Que se você despertar, você vai viver em paz. Você vai saber que você está no caminho certo e você vai chegar lá em paz, tranquilidade, tendo conquistado, construído, para realmente
chegar nessa fase aqui, ó, inspirar outras pessoas. Vai acabar a vida tranquilo, com saúde, espiritualidade, financeiramente bem. Imagina que coisa gostosa, equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Você acabar a vida sossegado. É demais, né? Então vai lá, manda esse WhatsApp pra mim que eu vou te apresentar o VX 3.0, tá bom? Beijo no coração e fica com Deus. Tchau, tchau!